Olá, quarto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é dia 1º de outubro, mudamos o mês, quinta-feira. Hoje a nossa aula será de Geografia, grupo 10, página 142, Constituição, Consolidação e Democracia. Então, Constituição, Democracia já é uma matéria, que a gente vem falando faz tempo, então não é nada novo, nós vamos apenas aprofundando os conhecimentos. Acompanhe aí na página 142 o que é Constituição? É uma pergunta. Então acompanhe a leitura com a tia Rosa e a tia Rosa vai explicar depois da leitura. Vimos nos capítulos anteriores que a Constituição é muito importante para o exercício da cidadania. Mas você sabe o que é Constituição? Provavelmente você já ouviu alguém dizer: está na Constituição. Mas o que isso significa? Por que ela é tão fundamental? Nós sempre ouvimos dizer, está previsto na Constituição. Isso deve ocorrer porque a Constituição prevê. Isso não está previsto na Constituição. Então, na Constituição Federal estão todas as leis que organizam, administram e regem o Brasil. Além da Constituição Federal, nós temos também a Constituição Estadual. Cada estado tem a sua Constituição. No caso, São Paulo tem a sua Constituição. E nós temos as leis orgânicas do município. Cada município faz as suas leis também. As leis do município estão embutidas dentro das leis do estado, que estão embutidas dentro da Constituição Federal. Tá? A escola em que você estuda, a cidade onde você mora e vários lugares que você frequenta têm regras e normas, não é mesmo? Essas regras servem para que as pessoas saibam o que pode ou não pode ser feito, como se comportar em determinadas situações e como agir em relação a outras pessoas. Pois bem, a Constituição é justamente o conjunto de normas e regras, as quais podem ser escritas ou não, que definem as condutas e regem a população em um território ou em um país. No caso, nosso país é o Brasil. A nossa última Constituição, que está vigente até hoje, foi a de 1988, chamada de Constituição Cidadã, O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, está escrito nessa Constituição, está previsto dentro dessa Constituição, o Estatuto do Idoso, muitas leis que favorecem o cidadão, por isso é chamado de Constituição Cidadã. Por exemplo, em sua casa devem existir algumas regras sobre a hora de escovar os dentes, de dormir, de brincar. Elas estão estabelecidas, mas provavelmente seus pais ou responsáveis não as escreveram em nenhum lugar, apenas fazem combinados com vocês, Alguns pais escrevem, coloca lá na geladeira a hora de dormir, hora de levantar, hora de escovar os dentes, hora de fazer tarefa. Cada casa faz a sua vigência, Assim também acontece com a Constituição de alguns países. No caso do Brasil, porém, a Constituição consiste em um documento escrito. Nós estamos vendo aqui, uma menina segurando o livro da Constituição. E esse livro contém todas as leis, todas as regras que permeiam e administram o nosso país. Vimos que no Brasil vigora uma Constituição cidadã. Ela é assim chamada porque está pautada em princípios que garantem o reconhecimento de cada brasileiro como cidadão, ou seja, todos são iguais perante a lei e têm liberdade de expressão e direito ao voto direto e democrático. Então, o Brasil tem a Constituição Federal. Dentro da Constituição Federal estão as constituições estaduais e municipais. Aqui a tia Rose tem a Constituição do Estado de São Paulo. Então, a Constituição do Estado de São Paulo está aqui. Tia Rose não tem aqui a Constituição Federal, mas é um livro bem mais grosso que esse. A Constituição do Estado de São Paulo, olha, tem a bandeira de São Paulo. E aqui está escrito Constituição do Estado de São Paulo, atualizada e anotada, ano de 2006. Então, de vez em quando, são atualizadas, as leis que estão aqui. Aqui a tia Rosa tem a Lei Orgânica do município, do nosso município. Olha, a Lei Orgânica do município de José Bonifácio, Estado de São Paulo, atualizada em 1990. Então, um
pouco antes que a do Estado de São Paulo em 2006. E a Constituição do município, a lei orgânica, está embutida dentro das leis do Estado de São Paulo e as duas juntas obedecem à Constituição Federal, tá? Virando a página, vocês vão acompanhar com a tia Rosa 143. Por que a Constituição é importante? É uma pergunta. A Constituição de um território determina suas leis fundamentais, ou seja, os princípios políticos, a organização territorial, a delimitação de poderes, os direitos dos cidadãos, por representar um conjunto de leis de um país. A Constituição é base a partir da qual todas as outras leis devem ser elaboradas. Isso significa que qualquer lei, para ser criada, não pode contrariar a Constituição Federal. A lei estadual e municipal, as leis, devem estar baseadas na Constituição Federal. É por isso que ela é tão importante, pois garante que em uma democracia, apesar da alternância do governo eleito, os direitos fundamentais das pessoas continuam a vigorar. Então, todos nós temos os mesmos direitos perante a Constituição, independente de cor, raça, religião, sexo, crença religiosa e assim vai. Algumas regras definidas em nossa Constituição não podem ser mudadas, sendo, portanto, chamadas de cláusulas pétreas. Então, cláusulas pétreas são aquelas leis, aquelas organizações dentro da Constituição que não podem ser modificadas. Dentre estas são direitos irrevogáveis. O voto secreto, então, não pode ser mudado. As garantias individuais, como a vida, a forma federativa de divisão do território, a separação dos três poderes executivos, legislativo e judiciário. Então, direito ao voto, direito à vida, né, a distribuição dos poderes, a divisão, cláusulas pétreas, quer dizer, não serão modificadas. Tia Rosa, se for criadas novas leis na Constituição, essas permanecerão. A Constituição defende o princípio de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do nosso país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a prioridade. Então, essa é uma cláusula pétrea, direito à vida. A Constituição garante os direitos sociais dos cidadãos brasileiros. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. Então, todos esses direitos sociais também estão garantidos pela nossa Constituição. Virando a página 144, estamos vendo aí a figura de uma urna eletrônica. Um dos principais artigos da Constituição garante o direito fundamental à democracia brasileira, o da soberania popular, ao instituir que ela será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei. Então, todos os brasileiros entre 18 e 70 anos têm o dever de votar e têm o direito de escolher o seu candidato. O voto é livre e secreto. A Constituição brasileira institui que é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito ao respeito, lazer, à vida, à saúde, à alimentação, à educação, profissionalização, cultura, dignidade, liberdade, convivência familiar, comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, aí já está previsto no ECA, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, as crianças sempre são socorridas em primeiro lugar em caso de um acidente, de um incêndio, né? A criança deve ser protegida pelos adultos, seja pela família, seja por um vizinho, pelos professores em uma escola. A criança deve ser ouvida, deve ser compreendida.
Então, todos esses direitos da criança estão previstos na nossa Constituição. Constituição e liberdades individuais. Um dos principais direitos individuais garantidos pela Constituição é a liberdade de expressão de cada cidadão, que consiste no direito de manifestar espontaneamente seus pensamentos. Mas será que as pessoas podem dizer tudo o que pensam? Não é bem assim, né, pessoal? Então, nós temos a liberdade de expressar os nossos pensamentos. Mas tem aquele velho ditado: os meus direitos vão até quando começa o direito do outro. Onde começa o direito do outro, acaba o meu, né? Então, eu posso dizer o que eu penso? Posso, no momento oportuno, na hora certa, sem magoar ou sem ofender a ninguém, né? Porque se eu estiver dizendo, mesmo que seja uma verdade, mas estiver magoando, ofendendo, prejudicando alguém ou alguma coisa, aí, opa, parou. Acabou o meu direito de expressar, né? Eu tenho que ouvir o que o outro tem a dizer, tá? Então, eu tenho a liberdade de expressão, mas sempre pensando, tenho que respeitar o direito do outro, que é o meu próximo. Soberania popular quer dizer a doutrina pela qual o Estado é criado sujeito à vontade das pessoas. Sufrágio universal é o direito do cidadão de poder eleger os seus representantes e de poder ser eleito. É um fundamento básico da democracia. Então, por isso que fala que o voto é um sufrágio universal. Porque todos os brasileiros, eles podem votar e eles podem ser candidatos à eleição, desde que eles sejam ficha limpa, desde que eles não tenham, né, nenhuma dívida aí com a sociedade, ou com o país, com o município ou com o estado. Participação popular e Constituição. Mesmo apresentando cláusulas pétreas que não podem ser modificadas, a Constituição passa por algumas mudanças. Isso ocorre porque a sociedade também muda, e alguns direitos que antes não eram previstos em lei transformam-se em necessidades. As mulheres, por exemplo, até a Constituição de 1988, não tinham os mesmos direitos que os homens. Alguns direitos estavam vinculados ao pai ou ao marido, mas essa diferença não era coerente com a posição e as conquistas que as mulheres vinham garantindo na sociedade brasileira. Então, até a Constituição Cidadã, as mulheres eram inferiores aos homens, eram obedientes aos homens, e nós tínhamos aí uma sociedade patriarcal, onde o homem, né, além de governar a família, chefiar a família, também tinha aí os maiores mandatos nas leis. Hoje não, seja homem ou seja mulher, as leis são previstas iguais para todos. Por isso, a participação da população nas decisões sobre os seus direitos é muito importante. Você se lembra quem faz as leis? É o Poder Legislativo, não é mesmo? É possível, por meio de canais de comunicação, consultar os cidadãos sobre os projetos de lei que podem ser levados à votação por deputados e senadores. Qualquer pessoa pode emitir sua opinião sobre uma nova proposta. A participação popular nas decisões do Estado e na garantia dos direitos não se realiza apenas por meio do Poder Legislativo Federal, mas pode também ocorrer por meio do Estado e dos municípios, que o Poder Legislativo no município são os vereadores e no Estado os deputados estaduais. Isto é, cabe à população buscar observar como as prefeituras, o Poder Executivo Municipal, têm cumprido os direitos básicos na saúde, educação, como os vereadores do Poder Legislativo Municipal têm votado as leis para defender os direitos humanos dos seus munícipes, das pessoas do município. Você sabe como participar das decisões políticas do país? Existem inúmeras formas. O voto, os plebiscitos, que também é uma maneira de voto, as consultas públicas pela internet, a participação em reuniões e audiências na Câmara de Vereadores e nos conselhos municipais, que são instrumentos de participação garantidos pela Constituição. As reuniões na nossa cidade, no nosso município, nas câmaras municipais, na Câmara Municipal, ocorrem às segundas-feiras, das 19h30 às 21 horas, e a Câmara é aberta ao público. Se vocês quiserem assistir às reuniões, basta convidar os pais, né? Não podem falar durante as sessões, mas podem ouvir, podem ver tudo que ocorre lá, né? Saiba mais, os conselhos municipais são importantes para a definição de políticas públicas e para o cumprimento de direitos garantidos na Constituição.
São espaços de participação popular do exercício pleno da cidadania em que os cidadãos eleitos como conselheiros nas distintas áreas educação, saúde e juventude buscam representar e defender os interesses diretos da população na orientação e na concretização das políticas públicas que resguardem os direitos humanos básicos garantidos pela nossa Constituição. Assim, por meio desses instrumentos, a população consegue realizar formas de participação popular e direta nas condutas das ações realizadas pelo Estado, reafirmando a democracia. Então, além das reuniões das câmaras municipais, a gente pode participar em qualquer município, o nosso especialmente, o José Bonifácio. Nós também podemos ter informações nos sites do Poder Legislativo, do Poder Executivo, que é chamado de Portal de Transparência. Então, lá no Portal de Transparência, as pessoas podem ver como é que está andando o município, tanto no Legislativo como no Executivo. Agora, vocês devem fazer as atividades da página 143, da página 147, então da página 146, os 3 exercícios. Da 147, vocês não vão fazer o exercício 4, e a página 148, vocês vão fazer inteira. 146 inteira, 148 inteira. Na 147, vocês vão fazer apenas o 5. Bom trabalho a todos e até a aula online.